Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A nossa jornada de hoje nos leva a uma ilha distante na Oceania, um verdadeiro inferno na Segunda Guerra Mundial. O teatro de operações do Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial foi marcado por vários tipos de combate: no mar, guerra aérea e a guerra na selva. Especialmente esse último se mostrou o tipo de combate mais temido durante a Segunda Guerra. A expansão japonesa e depois a retomada dos aliados, ilha por ilha, foi muito difícil. E o padrão de luta que ocorreu nestes combates marcou a história do conflito. Um dos países envolvidos nesses combates foi a Austrália, que fazia parte da Comunidade Britânica de Nações. E tinha um pé, ou seja, tinha posse de um território da Papua, na ilha de Papua Nova Guiné. Ali aconteceram várias lutas, mas a mais marcante e que ficou na história australiana e da Segunda Guerra foi a luta na trilha de Kokoda. Vamos entender melhor o que aconteceu ali. A Nova Guiné é uma ilha no sudoeste do Oceano Pacífico que faz parte do arquipélago indo-australiano. É a segunda maior ilha do mundo e, politicamente, a metade ocidental da ilha é dividida em duas províncias da Indonésia, conhecidas como Papua Ocidental e Papua, e a parte oriental é a Papua Nova Guiné. A população total tem cerca de 8 milhões de habitantes, e a ilha foi descoberta no século XVI pelo explorador português Jorge de Menezes. Durante o período colonial, a ilha pertenceu uma parte ao Império Britânico e a outra parte, no século XIX, foi governada pela Alemanha, na região norte. Em 1914, com a Primeira Guerra Mundial, as forças australianas capturaram a Nova Guiné alemã e a ocuparam durante a guerra. E logo após, a Liga das Nações autorizou a Austrália a administrar esta área como um território, que se tornou o território da Nova Guiné. As tropas japonesas eram impiedosas e avançavam em qualquer tipo de terreno, à custa de muito sacrifício de seus soldados. Segurá-los foi uma tarefa muito difícil para os australianos. Mas antes da gente continuar a nossa história sobre a batalha em Papua e na trilha de Kokoda, não se esqueça de participar da campanha dos 200 mil inscritos aqui no canal. Comprando a camisa do Viagem na História, você concorre a um pacote de viagens para o Dia D em 2024. Adquirindo a camisa do Viagem na História, você concorrerá a um pacote completo para os 80 anos do Dia D na Normandia em 2024. Já acabamos o primeiro lote de camisas e iniciamos agora a venda do segundo lote. Corra e garanta a sua. Você pode comprar a camisa através do nosso WhatsApp. Entre em contato, adquira a sua camisa, que é o nosso uniforme, e também concorra a essa jornada incrível pela Normandia, Bélgica, França e muito mais. A captura de Port Moresby era fundamental para a expansão japonesa no Pacífico. Após terem atacado Pearl Harbor e outras dezenas de ilhas e territórios, nada parecia deter o avanço nipônico. Mas a partir da Batalha do Mar do Coral, os planos japoneses de tomar Port Moresby começaram a ficar um pouco mais distantes. E para isso desenvolveram um plano ousado de tomar Port Moresby por terra. E para isso teriam que trilhar um caminho difícil, a trilha de Kokoda. Em junho de 1942, as forças japonesas desembarcaram na costa norte de Papua. O objetivo era abrir caminho por terra ao longo da trilha Kokoda e capturar a importante cidade de Port Moresby, na costa sul, o que daria aos japoneses o controle de Papua e uma base para atacar o continente australiano e controlar a navegação no Pacífico Sul. Com o esforço inicial de capturar Port Moresby por um desembarque marítimo interrompido pela Batalha do Mar do Coral, um impasse logo no início da guerra no Pacífico, os japoneses viram a trilha Kokoda como o único meio de avançar por terra, e as tropas do destacamento dos mares do sul começaram a desembarcar no litoral norte de Papua, na vila de Gona,
em 21 de julho de 1942. E a intenção inicial era apenas testar a viabilidade da trilha Kokoda como rota de avanço, mas uma ofensiva em grande escala logo se desenvolveu. A trilha Kokoda atravessa 96 quilômetros de selva densa e através de montanhas. Grande parte da trilha só pode ser percorrida a pé, o que significava que todos os suprimentos e equipamentos pesados tinham que ser carregados. A ação na trilha Kokoda durou até novembro de 1942 e é lembrada como uma das operações mais difíceis das tropas japonesas e australianas na Segunda Guerra Mundial. A primeira luta ocorreu entre os japoneses do Batalhão de Infantaria de Papua e o 39º Batalhão de Infantaria Australiano, na vila de Awala, em 23 de julho. Embora constantemente reforçado por batalhões de outras brigadas, a força australiana foi incapaz de conter os japoneses. Os australianos estavam mal equipados, não tinham treinamento para a guerra na selva e, consequentemente, não tinham táticas eficazes. E, como eles haviam avançado para encontrar os japoneses, estavam muito longe do ponto de abastecimento. A consequência foi que, inicialmente, os australianos, então, tiveram que se retirar ao longo da trilha, desencadeando uma série de ações desesperadas para atrasarem os japoneses. O desespero era tamanho que, em 17 de setembro, no ponto de Imita Ridge, que era o último obstáculo natural ao longo da trilha, e estava a apenas 8 quilômetros do cruzamento com a estrada de Port Moresby, os australianos fizeram então a sua última e desesperada resistência, detendo os japoneses, que estavam no cume oposto, a 6 quilômetros de distância. Porém, a situação tática agora pendia a favor dos australianos. A sua artilharia colocou os japoneses dentro do alcance dos canhões e os suprimentos podiam ser transportados de caminhão a maior parte do caminho, até o ponto onde estavam entrincheirados, enquanto os suprimentos japoneses agora tinham que ser transportados desde a costa norte. E somando-se isso às graves perdas sofridas pelos japoneses em Guadalcanal, após o desembarque americano na ilha, o destacamento dos mares do sul recebeu ordens de se retirar para a costa norte de Papua e estabelecer uma posição defensiva lá. No decorrer da sua retirada, os japoneses lutaram para retardar ações tão determinadamente quanto os australianos. A luta na trilha de Kokoda foi uma das mais desesperadas e cruéis enfrentadas pelos soldados na Segunda Guerra Mundial. Para os japoneses, a captura de Port Moresby seria um ponto de apoio em uma possível invasão da Austrália, enquanto que para os aliados, a manutenção das bases no norte da Austrália seriam vitais na contraofensiva contra os japoneses. À custa de muito sangue e de muito sacrifício, em dezembro de 1942, a pequena vila de Buma, o ponto inicial do avanço japonês, foi recapturada pelos australianos, colocando fim na campanha da trilha de Kokoda. Outras batalhas viriam naquela região, Val, Rabaul, a Batalha do Mar de Bismarck, mas a campanha de Kokoda imortalizou a luta dos australianos naquela região. E a maior prova disso é que um dos pontos turísticos que atrai milhares de australianos todos os anos é exatamente fazer a trilha de Kokoda na ilha de Papua. Para se ter uma ideia do quão difícil é essa travessia, hoje, em tempos modernos, ainda são exigidos 6 dias para atravessarem os 96 quilômetros dessa trilha. A trilha de Kokoda e o seu campo de batalha terrível hoje é percorrido por turistas australianos, que levam 7 dias para fazer toda a trilha de 96 quilômetros e exige muito esforço físico de todos os participantes. Os australianos fazem essa trilha como uma forma de homenagear e honrar aos soldados que defenderam o seu país num território tão hostil. Quem sabe um dia a gente não consegue fazer aí um grupo para explorar a trilha de Kokoda. Seria um sonho, né? Mas enquanto isso, não se esqueça que você pode fazer um outro roteiro ligado à Segunda Guerra Mundial, o do dia D, os 80 anos, em 2024. E você pode fazê-lo de graça, basta comprar a camisa do Viagem na História e receber um cupom para o sorteio do pacote.
Estamos iniciando agora a venda do segundo lote das camisas. Adquirindo a camisa, você concorre a um pacote de viagem para os 80 anos do Dia D, que acontecerá em 2024. Participe! Para adquirir a camisa é fácil, é só entrar em contato pelo nosso WhatsApp. Logo, logo eu quero mostrar sua foto aqui com a camisa do Viagem na História também. Era isso que eu tinha por hoje, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembre-se, o filme que eu usei as imagens para ilustrar a história é um filme australiano chamado Kokoda, que você pode encontrar aí na net. Eu volto logo com mais histórias de guerra, mas não esqueça de dar o like nesse vídeo, deixar o seu comentário e também se inscrever no canal se não está inscrito. Até mais!